Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é sábado, dia 1 grau de agosto. Estamos na 17ª semana do tempo comum. E nesta manhã, antes mesmo que você organize os pensamentos ou comece a enfrentar as preocupações deste novo dia, Deus já está olhando para você com amor. Ele não esperou que você fosse forte para se aproximar. Ele chegou primeiro. Talvez exista algo que você nunca contou para ninguém. Uma tristeza que você aprendeu a esconder para não preocupar quem ama. Uma decepção que ainda dói, embora você sorria quando perguntam se está tudo bem. Talvez você tenha passado os últimos dias tentando fazer o que é certo, mas quanto mais procura agir com honestidade, mais parece encontrar resistência. É como se viver de acordo com a própria consciência tivesse se tornado um peso. Você evita responder com agressividade, mas recebe palavras duras. Escolhe o perdão, enquanto outros alimentam a vingança. Procura ser justo, mas acaba sendo julgado por quem nunca conheceu a sua história. E aos poucos uma pergunta começa a nascer dentro do coração: será que vale a pena continuar? Vale a pena permanecer fiel quando tanta gente parece vencer justamente por fazer o contrário? Esses pensamentos não fazem de você uma pessoa fraca. Eles apenas revelam que você é humano. Há momentos em que o cansaço não vem do corpo. Vem da alma, é aquele desgaste de quem luta todos os dias para permanecer íntegro, de quem tenta manter a paz dentro de casa, de quem segura as próprias lágrimas para não aumentar o sofrimento da família, de quem carrega responsabilidades sem quase nunca ouvir uma palavra de reconhecimento. Talvez seja exatamente assim que você chegou nesta oração. Não derrotado, mas cansado. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque quem está cansado ainda pode encontrar descanso. Quem está ferido ainda pode ser curado. Quem está desanimado ainda pode reencontrar esperança. É justamente por isso que Deus o trouxe até aqui nesta manhã. Não para exigir mais de você, mas para lembrar que a sua fidelidade nunca passou despercebida. Antes mesmo de ouvirmos o Evangelho de hoje, o Senhor deseja colocar uma verdade no seu coração. Nem toda vitória faz barulho, nem toda fidelidade recebe aplausos. Existem escolhas silenciosas que só Deus vê. Existe um combate invisível travado dentro de pessoas que decidiram permanecer na luz, mesmo quando caminhar na escuridão parecia mais fácil. Pai conhece cada uma dessas batalhas. Ele conhece as vezes em que você ficou calado para evitar uma discussão. Conhece as ocasiões em que você escolheu fazer o bem sem esperar reconhecimento. Conhece as noites em que você quase desistiu, mas encontrou forças para recomeçar na manhã seguinte. Nada disso foi esquecido. Nada disso foi em vão. Hoje Deus não quer apenas consolar você. Ele quer fortalecer o seu coração para continuar firme. Porque existem pessoas que dependem do seu testemunho, mesmo sem perceber. Sua fidelidade pode ser a esperança de alguém. Sua perseverança pode ensinar mais do que muitas palavras. Seu silêncio diante da injustiça pode revelar uma confiança que só nasce em quem coloca a própria vida nas mãos do Senhor. Se esta oração já encontrou espaço no seu coração, escreva nos comentários como uma verdadeira prece: Senhor, sustenta-me na verdade. Escreva com fé. Talvez essa pequena oração seja também a força que outro irmão precisava encontrar nesta manhã. Agora vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti exatamente como estou, sem esconder minhas fraquezas, sem fingir que está tudo bem. Tu conheces o meu coração muito antes que qualquer palavra saia dos meus lábios. Por isso, nesse amanhecer, eu Te entrego tudo o que este dia ainda trará. Entrego o trabalho que me espera, as pessoas que encontrarei, as decisões que precisarão ser tomadas, os desafios que ainda desconheço. Coloco nas Tuas mãos aquilo que consigo controlar e também aquilo que já ultrapassou as minhas forças.
Recebe, Senhor, as preocupações que ocupam a minha mente. Recebe o medo que ainda insiste em voltar. Recebe as feridas que continuam abertas. Recebe as perguntas que ainda não têm resposta. Sei que Tu não esperas uma fé perfeita. Esperas apenas um coração disposto a confiar. E é esse coração, ainda marcado pelas lutas, mas cheio de desejo de permanecer contigo, que eu te ofereço nesta manhã. Conduze cada passo que eu der hoje. Que nenhuma dificuldade seja maior do que a certeza da Tua presença. E que antes mesmo de encontrar qualquer resposta, eu encontre a paz que nasce de caminhar ao Teu lado. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar ao nosso coração. O Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12, recorda o martírio de João Batista. João não morreu porque fez o mal. João sofreu porque permaneceu fiel à verdade. Ele não moldou a palavra de Deus para agradar aos poderosos. Não negociou sua consciência para conquistar segurança. Não trocou a missão recebida do Senhor por uma vida mais confortável. Mesmo sabendo que sua fidelidade teria um preço, escolheu permanecer firme. E talvez seja exatamente essa a mensagem que Deus queria colocar diante de você nesta manhã, porque muitas vezes nós imaginamos que seguir o Senhor significa viver sem dificuldades. Mas Jesus nunca prometeu um caminho sem cruz. Ele prometeu caminhar conosco em cada passo. João Batista perdeu a liberdade, perdeu a própria vida, mas jamais perdeu aquilo que era mais precioso, a comunhão com Deus. Isso nos faz refletir sobre algo muito importante. Existem derrotas que aos olhos do mundo parecem fracassos, mas diante de Deus são vitórias eternas. Talvez você esteja vivendo uma situação em que escolheu agir corretamente e por isso acabou pagando um preço. Talvez tenha recusado participar de algo injusto. Talvez tenha decidido não responder ao mal com outro mal. Talvez tenha escolhido permanecer fiel ao seu casamento, cuidar da sua família, preservar sua honestidade no trabalho ou manter sua fé, mesmo sendo incompreendido. Ninguém viu a luta que aconteceu dentro de você, mas Deus viu, Ele sempre vê. O Senhor conhece cada renúncia escondida, cada lágrima silenciosa, cada batalha vencida apenas porque você pediu força em oração. E nenhuma dessas vitórias ficará sem fruto. Às vezes, esperamos que Deus mude imediatamente as circunstâncias, mas muitas vezes Ele começa transformando o nosso coração. Porque quando o coração permanece unido ao Senhor, até as tempestades deixam de decidir quem somos. É por isso que hoje eu quero pedir algo muito especial. Senhor, não permitas que as dificuldades endureçam o nosso coração. Que as injustiças não roubem a nossa capacidade de amar. Que a decepção não destrua a confiança que colocamos em Ti. Ensina-nos a permanecer fiéis, mesmo quando ninguém estiver olhando. Dá-nos coragem para escolher o bem, ainda que isso pareça mais difícil. Fortalece a nossa consciência para que ela nunca seja guiada pelo medo, mas pela Tua vontade. Senhor, toca agora aquela parte do nosso coração que está cansada de lutar. Aquela parte que começa a acreditar que fazer o bem não vale mais a pena. Renova dentro de nós a alegria de viver segundo o Teu Evangelho. Ensina-nos que a fidelidade nunca depende dos aplausos das pessoas. Ela nasce do desejo sincero de agradar somente a Ti. Que o exemplo de São João Batista desperte em nós uma fé madura. Uma fé que não desaparece quando chegam os problemas. Uma fé que permanece de pé quando tudo parece contrário. Uma fé que continua acreditando, mesmo quando ainda não vê os frutos. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de Ti as famílias. Existem pais que carregam o peso de sustentar a casa e muitas vezes fazem isso em silêncio. Chegam cansados depois de um longo dia de trabalho, mas continuam oferecendo carinho aos filhos, porque sabem que o amor também alimenta. Existem mães que escondem as próprias preocupações para transmitir segurança aos seus filhos. Sorriem enquanto o coração pede socorro. Existem casais que enfrentam dificuldades financeiras, preocupações com as contas
com o aluguel, com os boletos, mas continuam acreditando que a tua providência não falhará. Existem filhos que se afastaram da família, existem pais que todas as noites olham para o celular esperando uma mensagem que nunca chega. Pensa, Senhor, naquela mãe que reza todos os dias pelo filho que abandonou a fé. Pensa naquele pai que sente saudade da filha que mora longe e quase não consegue visitá-la. Pensa nos avós que sustentam seus netos com pequenas aposentadorias, mas nunca deixam faltar carinho dentro de casa. Olha para as famílias que hoje enfrentam divisões, casas onde quase ninguém conversa, lares onde o silêncio substituiu o abraço, famílias marcadas por palavras que machucaram profundamente. Vai ao encontro de cada uma delas, Senhor. Onde existe orgulho, derrama humildade. Onde existe frieza, faz nascer novamente o afeto. Onde existe distância, prepara o caminho da reconciliação. Que nenhuma família perca a esperança de que Tu és capaz de restaurar aquilo que parecia impossível. Porque aquilo que os homens já não conseguem reconstruir, a Tua graça ainda pode transformar. E nós confiamos que também nesta manhã, o Teu amor continua entrando em cada casa que reza conosco. E agora, Senhor, eu quero colocar diante de Ti os filhos, os jovens e todos aqueles que por diferentes motivos se afastaram do Teu caminho. Tu conheces cada nome, conheces aqueles que foram batizados, cresceram ouvindo falar do Teu amor, mas ao longo da vida deixaram que as feridas, as decepções ou as escolhas erradas criassem distância entre eles e Ti. Existem pais que rezam em silêncio por um filho que já não entra mais na igreja. Existem mães que escondem as lágrimas quando percebem que seus filhos perderam o interesse pela oração. Existem avós que todos os dias oferecem 1/3 inteiro pela conversão da própria família. Senhor, visita esses corações, não com condenação, mas com a ternura que só Tu sabes oferecer. Vai ao encontro daquele jovem que acredita que está sozinho. Aproxima-te daquele que sorri diante dos amigos, mas chora quando ninguém está olhando. Olha para quem enfrenta a ansiedade, a depressão, o medo do futuro, o vazio interior que nenhuma conquista consegue preencher. Protege aqueles que estão sendo seduzidos pelas drogas, pela violência, pelos vícios, pelas amizades que os afastam daquilo que é bom. Que o Teu Espírito Santo desperte novamente dentro deles o desejo de viver, que descubram que nunca serão plenamente felizes longe do Teu amor. E Senhor, dá paciência às famílias que continuam esperando, que nunca desistam de rezar, que nunca deixem de acreditar, porque Tu és especialista em encontrar quem parecia perdido. Agora eu quero rezar por todos aqueles que estão doentes. Pensa, Senhor, naquela pessoa que começa este sábado dentro de um hospital, naquele homem que aguarda o resultado de um exame, naquela mulher que enfrenta um tratamento longo e cansativo, naquele idoso que já não consegue caminhar como antes e sente que perdeu parte da própria autonomia. Olha para quem sente dores constantes, para quem luta contra o câncer, para quem enfrenta problemas no coração, nos pulmões, nos rins, para quem vive com doenças raras ou enfermidades que os médicos ainda não conseguiram compreender completamente. Mas eu também quero rezar por quem cuida dos doentes, pelos filhos que deixaram parte da própria vida para acompanhar os pais, pelos esposos e esposas que permanecem ao lado de quem sofre, pelos profissionais da saúde que entram cedo nos hospitais e tantas vezes carregam o sofrimento de muitas famílias. Dá-lhes força, renova-lhes a esperança. Não permitas que o cansaço apague a compaixão. Senhor, toca aqueles que hoje precisam de um milagre. Alguns necessitam da cura do corpo, outros precisam da cura das emoções. Há pessoas cujo maior sofrimento não aparece em nenhum exame. São feridas da alma, traumas antigos, palavras que nunca foram esquecidas, culpas que continuam aprisionando o coração. Vai até esse lugar escondido onde ninguém mais consegue chegar.
onde nem mesmo nós sabemos como entrar. Toca com a tua misericórdia aquilo que ainda dói. E se a cura não vier da forma como esperamos, concede-nos a graça de nunca perder a confiança na tua presença. Porque sabemos que tu permaneces conosco tanto nos dias de alegria quanto nas noites de sofrimento. E agora, Senhor, eu quero apresentar diante de ti o trabalho e o sustento de tantas famílias. Tu conheces aqueles que acordam antes do amanhecer para garantir o pão de cada dia. Conheces quem trabalha sob o sol, quem dirige por horas, quem limpa casas, quem atende pessoas, quem vende nas ruas, quem cultiva a terra, quem enfrenta longas jornadas para colocar comida na mesa. Olha também para quem procura emprego e ainda não encontrou uma oportunidade. Para quem enviou currículos e continua esperando uma resposta. Para quem abriu um pequeno negócio e vive preocupado com as contas que chegam todos os meses. Senhor, abençoa aqueles que olham para os boletos acumulados e não sabem como irão pagá-los. Abençoa quem teme não conseguir comprar os remédios necessários. Quem faz contas para que não falte alimento dentro de casa, que nunca lhes falte a tua providência. Abre portas onde hoje parecem existir apenas paredes. Dá sabedoria para administrar os recursos. Livra-nos do desespero que paralisa. Ensina-nos a confiar sem abandonar a responsabilidade. E quando o peso das preocupações financeiras tentar roubar a nossa paz, lembra-nos de que tu continuas sendo Deus que alimentou o teu povo no deserto e que nunca abandona aqueles que colocam a vida em tuas mãos. É com essa confiança que seguimos unidos em oração, certos de que o Senhor continua caminhando conosco e preparando, muitas vezes em silêncio, aquilo que ainda não conseguimos enxergar. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, depois de rezarmos as palavras que o Teu Filho nos ensinou, permanece conosco durante todo este dia. Que o exemplo de São João Batista continue iluminando o nosso caminho. Quando sentirmos vontade de desistir da verdade, dá-nos coragem. Quando tivermos medo de fazer o que é certo, fortalece-nos. Quando a injustiça parecer mais forte do que a esperança, lembra-nos de que nenhuma fidelidade vivida por amor a Ti será esquecida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você nesta manhã. Que ela alcance a sua casa. Entre pela porta da frente, passe por cada quarto, toque cada parede, abençoe cada pessoa que mora com você. Que o Senhor visite aquele familiar que mais precisa de paz, que fortaleça aquele que está desanimado, que console quem está de luto, que proteja quem vai viajar, que acompanhe quem trabalhará neste sábado, que permaneça ao lado daqueles que enfrentarão consultas, cirurgias, exames ou decisões importantes, que nenhum mal tenha poder sobre a sua família, que os santos anjos do Senhor guardem os seus passos, que o Espírito Santo ilumine a sua mente, que Jesus permaneça no centro da sua casa. E Senhor, antes de terminar esta oração, eu não quero apenas pedir, hoje eu quero agradecer. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela cama onde podemos descansar, pela água que mata a nossa sede, pelo alimento que chegou à nossa mesa, pelo café compartilhado com a família, pela roupa que nos aquece, pelas pessoas que permanecem ao nosso lado. Obrigado pelo trabalho, mesmo quando ele é cansativo. Obrigado pelas pequenas alegrias que tantas vezes passam despercebidas. Obrigado pelo abraço recebido, pela ligação inesperada, pela criança que sorriu, pela chuva que alimenta a terra, pelo sol que anuncia um novo começo.
Obrigado porque mesmo nas lutas nunca caminhamos sozinhos. Recebe, Senhor, este novo dia. Recebe a minha vida exatamente como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe as minhas limitações, os meus erros, as minhas inseguranças, os meus sonhos, as minhas preocupações. Eu não quero esconder nada de Ti. Tudo que sou pertence a Ti. Tudo que tenho vem de Ti. Tudo que espero, espero em Ti. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida do povo brasileiro, cobre-nos com o Teu manto santo. Ensina-nos a confiar mesmo quando o caminho parecer difícil. Leva-nos sempre para mais perto do Teu Filho Jesus. Intercede pelas nossas famílias. Protege os nossos filhos. Consola os nossos idosos. Fortalece os nossos enfermos. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Agora eu quero convidar você para um instante muito especial. Se puder, feche os seus olhos. Respire lentamente. Imagine Jesus caminhando ao seu encontro. Ele não tem pressa. Seu olhar é cheio de misericórdia. Ele para diante de você, sorri com ternura e, sem dizer muitas palavras, coloca uma das mãos sobre o seu coração. Toda a ansiedade começa a perder força, todo o medo deixa de dominar os seus pensamentos. Então Jesus diz: com voz serena, meu filho, minha filha, eu conheço a sua fidelidade, nada do que você viveu foi inútil. Continue caminhando comigo, eu permanecerei ao seu lado. Permaneça alguns instantes nesse silêncio, fale com Deus do seu jeito. Se vierem lágrimas, deixe que elas caiam. Se não encontrar palavras, permaneça apenas na presença do Senhor. Ele compreende até mesmo o silêncio de um coração cansado. Antes de seguir o seu dia, guarde esta verdade: quem permanece fiel a Deus nunca caminha sozinho. Leve essa certeza com você para cada decisão, cada encontro e cada desafio deste sábado. E escreva nos comentários: hoje eu permanecerei fiel ao Senhor. Faça dessa frase a sua oração. E se esta oração tocou o seu coração, envie este vídeo para alguém que esteja precisando de esperança nesta manhã. Talvez Deus queira alcançar essa pessoa através de um gesto simples seu. Continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor e lembre-se, a fidelidade silenciosa sempre encontra abrigo no coração de Deus. Evangelizar é preciso,